Oi, voltei de um retiro de meditação de 10 dias em silêncio e gostaria de contar um pouco da minha experiência e também falar de alguns estudos de cérebro e comportamento relacionados à meditação. Esse retiro que eu fui se chama Vipassana, significa insight dentro da natureza da realidade. É uma técnica que foi desenvolvida pelo Buda Siddhartha Gautama, que é basicamente prestar atenção nas sensações do corpo. Durante o curso se foca muito em se observar, também se foca muito em não reagir a isso. Então, de 10 vezes que eu sinto raiva, se eu conseguir me controlar uma das vezes, observando o que está acontecendo comigo, com o meu corpo, já é um grande progresso. Cada vez mais estudos mostram os efeitos positivos de quando se medita. Nós temos duas áreas do cérebro, que é o dorso lateral pré-frontal e o cingulado anterior, que estão envolvidas no controle de atenção, na manutenção da atenção, no monitoramento e nas respostas externas que nós temos. As pessoas, quando meditam, elas têm essas áreas mais ativas. O que se vê é que meditadoras a longo prazo conseguem manter mais a atenção no que estão fazendo. Então, também estudos mostram que a pessoa tem uma aceitação de experiências. Quem medita tem uma melhora na flexibilidade cognitiva. O que é isso? É a capacidade de modificar os nossos pensamentos e de se adaptar ao ambiente que a gente vive. Aumento da regulação da emoção, então, capacidade de regular a nossa emoção quando a gente está muito brabo, excitado, etc. Aumento do humor positivo, melhora no humor. Quem medita tem uma melhora na percepção de dor, melhora na qualidade de vida de pessoas que têm transtorno de abuso de substâncias, transtorno de ansiedade, depressão, aumento no bem-estar, aumento na conectividade de algumas áreas cerebrais relacionadas à atenção e também conexão dessas áreas de atenção com áreas do pré-frontal, que é essa parte da frente, ligada à tomada de decisão. Vemos aumento da neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se adaptar a mudanças, então quem medita também tem esse aumento. Eu tô a doida da meditação agora, querendo que todo mundo medite, fazendo campanha. A gente tem uma rede no cérebro que se chama Default Mode Network, que ela é ligada ao que a gente chama de mente vagando. Quando a gente está vagando, pensando em questões da vida, tô caminhando na rua e pensando sobre o que eu vou fazer depois, sobre acontecimentos do passado e do futuro. Quando a gente medita, tem uma diminuição desses pensamentos intrusivos e a gente consegue viver a vida no presente. Vou responder algumas perguntas que me fizeram. Karina Vasconcelos perguntou como foi o processo, se eu tive indicação, e falar sobre o tempo que eu fiquei em silêncio, como me modificou. Em 2016 eu fui caminhar com uma amiga, Flávia, em Santa Teresa, no Rio, e nós conhecemos uma mulher que falou o quanto o retiro de Vipassana modificou a vida dela, e sim, tive indicação e depois leituras e tal. E o processo foi muito maravilhoso por questão de se auto-observar e de conseguir entender mais quem eu sou e também entender e aceitar as outras pessoas que estão ao meu redor. Claro, isso é de uma forma geral, eu não tô falando aqui de relacionamentos abusivos. Marília Zanetti me perguntou sobre o excesso de comunicação que nós temos hoje em dia, e como isso pode nos afetar a longo prazo. Acho que as pessoas em geral, inclusive eu, ficamos muito mais ansiosas com o celular na mão, com e-mail, Twitter, Face, Instagram, um monte de aplicativos que a gente usa para se comunicar. A minha ansiedade diminuiu demais, assim. Eu me lembro que até o terceiro dia ela estava bem mais alta, estava normal como é. E do quarto dia em diante foi uma queda, assim, absurda de ansiedade. Foi muito boa. E com certeza tem muito a ver com essa questão de não estar 24 horas conectada. Claro que isso é importante, a comunicação é importante, E eu não vou deixar de mexer no celular e me comunicar. Felipe, os pensamentos são mais facilmente gerados no silêncio? Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo, como a meditação não é pensar, é tentar se preocupar com a atenção voltada ao corpo,
Acredito que isso, quando a gente está presente no momento, faz com que a gente consiga resolucionar muito mais problemas depois. A Débora Portela pergunta sobre tratamento de transtornos de ansiedade, que incluem então medicação e terapia, e adiciona meditação. Tem alguns estudos mostrando que a meditação melhora a ansiedade. A Bárbara Pires pergunta sobre as dificuldades dos primeiros dias, né, a situação de não poder falar. Acho que o 4º dia foi o mais difícil para mim. De qualquer modo, não pensei em desistir em nenhum momento. Sobre a situação de não falar, gente, sério, não falar é maravilhoso, é uma libertação. Acho que muitas vezes a gente se obriga a falar, até por esse excesso de comunicação, às vezes até coisas que a gente não quer falar, a gente tem que falar, enfim. Acho que é importante falar, é óbvio que é importante, mas muitas vezes nós falamos sem pensar, não tem controle inibitório para fala. E bom, eu acho que desde que eu aprendi a falar, eu não fiquei um dia sem falar, ou me comunicar de alguma maneira. A Priscila Coelho pergunta sobre como estar para ir emocionalmente, para ir ao retiro, né? Eles indicam que a pessoa tem que estar bem emocionalmente. Experiência própria, acho que se é um caso extremo, não é indicado, mas enfim, eu não estava na melhor fase da minha vida, e eu fui e assim, voltei renovada. A Vanessa Nicola pergunta se eu tive vontade de escrever e se o pensamento ficou mais voltado para algo específico nesse período. Eu tive muita vontade de escrever e assim, meus sonhos, nunca sonhei tanto na minha vida. Acho que também por cortar um pouco da comunicação, né? A gente acorda, já pega no celular, acorda e já fala com outra pessoa, etc. Então, como eu tinha nada de comunicação, eu me lembrava muito e eu tinha vontade de anotar os sonhos. Eu pensava, nossa, eu preciso lembrar desse sonho. O pensamento ficou voltado muito para mim, né? Para o meu corpo, principalmente na meditação, né? Olhar para o corpo. E ao mesmo tempo que eu voltava para mim, eu entendia muitas questões das minhas relações, né? De conseguir entender, perdoar, me perdoar. Grande parte dos meus pensamentos foram voltados para isso, aceitação. Isso não quer dizer que eu tô assim, voltei e não vou fazer nada, né, para mudar a minha realidade. Meditem e sigam o canal para acompanhar os próximos vídeos. Um beijo e até logo!